Interajam comigo. Então tá. E aí hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto, só que a gente vai entrar em uma parte um pouco diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre como tudo iniciou. A teoria, né, que deu origem, né, às chamadas placas tectônicas, que a gente chama da teoria da deriva continental, ok? Então, vou compartilhar aqui o material com vocês, a gente vai fazendo a leitura juntos e aí a gente vai conversando sobre. E eu quero que vocês participem também, que vocês vão falando, né, o que vocês acham, né, se vocês sabiam que era dessa forma, ok? Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Ok. Sim. Então, o nosso título aqui é O Grande Quebra-Cabeças. E o que vocês estão vendo aqui nessa imagem? O que tem nessa imagem? Vários países divididos? Isso. E a gente chama isso aqui de quê? Um mapa. Um mapa. Perfeito, né? Então, hoje em dia, né, graças aos cientistas aí, os estudiosos, a gente tem acesso, né, a gente consegue, através de um mapa, ter uma noção de como cada país tem o seu formato, né? E quando a gente olha, né, parece de fato um grande quebra-cabeça. É como se cada regiãozinha, cada país, cada localidade se encaixasse uma na outra. Não é essa visão que dá para nós? Ou vocês olham isso aqui e têm uma percepção diferente? Como que vocês percebem isso, pessoal? Fala aí comigo. Para mim parece. Bom dia, professora. Bom dia. Um enorme quebra-cabeça. Um enorme quebra-cabeça? Todo mundo vê desse jeito? Pode repetir de novo a pergunta? Sim. Quando vocês olham para essa imagem aqui, o que vem na cabeça de vocês? Qual a percepção que vocês têm dessa imagem? O que parece para vocês? Que eles têm um molde. Eles são tipo um quebra-cabeça, porque eles se encaixam um no outro. Ok. As pontas, Uhum. as curvas. Certo. Então, para vocês também parece um grande quebra-cabeça, né? Perfeito. Então, tá bom. Quem pode começar a leitura aqui desse texto para nós? Eu posso começar, professora. Então, inicia, por favor. Quando olhamos no mapa mundial, podemos observar uma característica que a América do Sul, especialmente o Brasil, aparece se encaixar quase perfeitamente na costa oeste do continente africano, como se um dia já estivesse unida de alguma forma. Na verdade, essa é a história do nosso planeta. Entre 600 e 200 milhões de anos atrás, existiu um supercontinente chamado Pangeia, que nada mais era do que todos os continentes que conhecemos hoje, unidos ao longo do tempo. As placas tectônicas que estavam unidas iniciaram um processo de divergências, separando primeiro um dos grandes continentes, Gondwana, Gondwana. e Laurásia ao sul e ao norte, surgindo um oceano no meio, chamado de Tétis, que hoje é o Mar Mediterrâneo. Até aí. Pode continuar? Até aí. Pessoal, nesse primeiro trecho que a Malu leu, foi a Malu que leu, né? Vocês conseguiram entender alguma coisa? Eu posso falar, professora? Pode. Que antes, em vez de ser dividido em continentes, assim,
em continentes igual era hoje, Uhum. só tinha um continente, que era chamado de Pangeia. Perfeito, perfeito. Todo mundo conseguiu entender isso aí, pessoal? Sim. Ok. Então, o que que acontece? Há milhões de anos atrás, né? O que que acredita-se? Acredita-se que tudo era uma coisa só. Que não era tudo dividido igual a gente tem hoje. É como se fosse uma grande placa gigantesca. E tudo estivesse unido, tá? Então, essa teoria, né, da deriva continental, ela vem nos mostrando isso, que com o passar dos anos, essas placas, né, a nossa crosta terrestre, ela passou por mudanças, por transformações, até chegar ao que nós temos hoje. Então, lá há milhões de anos atrás era chamado de Pangeia. Pangeia significa um mundo só, né? Então é como se o mundo fosse um mundo só. E aí a gente vai ver no decorrer do texto, aqui do resumo que eu trouxe para vocês, que conseguiram confirmar, né, essa teoria através de vestígios de fósseis, né? Porque em regiões diferentes conseguiram encontrar fósseis de mesma espécie, né? Então, coisas que só dá para ter certeza que eram unidos por causa disso, por ter uma distância muito grande e ter essa mesma espécie, né, de fósseis. Então, eles conseguiram comprovar que o mundo, né, ele está sofrendo constantes transformações. Professor, então pode ser que daqui a alguns anos, né, o nosso mapa ele seja diferente do mapa atual que nós temos hoje? O que vocês acham? Que, professora? Vocês Eu acho que acham, sim, professora. vocês acham que Eu acho que daqui sim. a alguns milhões de anos o nosso mapa mundi ele pode ser diferente do nosso mapa atual? Sim. Acho que sim. Sim. Com certeza, porque se há milhões de anos atrás ele era de uma forma e hoje é de outra, isso significa que mudanças podem continuar ocorrendo, certo? A gente pode ter aí a união de alguns continentes, de algumas regiões, ou a gente pode ter um afastamento maior, né? Certo? Até aqui todo mundo conseguiu entender? Ou alguém ainda está perdido, está confuso? Entendi. Beleza, então vamos continuar. Entendi, professora. Outra pessoa pode continuar a leitura para nós? Como é que continua aqui, ó? As separações. Posso ler, professor? Pode. Posso ler? Pode. O colega que Posso ler, professora? perguntou primeiro e depois a Gabriela. As separações não param por aí. Tanto Gondwana quanto Laurásia se separaram em continentes menores. Os continentes conhecemos atualmente. Mas não se engane, essa separação não foi suave. O movimento das placas tectônicas é conturbado, principalmente nas zonas de convergência, mas as zonas de divergência continuam praticamente as mesmas, exceto por mudanças como alterações do nível do mar, o surgimento da cordilheira dos Andes na costa oeste da América do Sul. É o resultado dessa zona de convergência, assim como o surgimento da cordilheira do Himalaia. Himalaia. entre a China, a Índia e o Nepal. Graças ao movimento da placa da Índia, Até aí. Gondwana... Até aí. Ok, parou? Sim. Pessoal, então, olha só. O que vocês puderam perceber com isso aqui? A gente viu, então, que teve o quê? Essa separação, né, dos continentes. Essa separação foi uma separação tranquila, tipo, eles só se separaram e nada aconteceu. Foi assim? Não. Não. A gente viu que quando as placas tectônicas elas se movimentam, alguma coisa vai acontecer, certo? E aí a gente viu que essa movimentação
deu origem aí ao quê? O que resultou? A gente teve o surgimento da Cordilheira dos Andes, certo? A gente teve o surgimento da Cordilheira do Himalaia, ok? Tudo isso, essas cordilheiras surgiram, né, através dessa movimentação dessas placas, ok? Que não foi nada tranquilo, né? Então, quando a gente fala aí convergência, quando as placas elas fazem o quê? Elas se encontram. Então, convergem, elas se chocam. E divergência é quando essas placas se separam, ok? Lembraram? Sim? Só lembrar, quando alguém é divergente com você, significa que você e essa pessoa está tendo uma diferença. Então, divergente, separam. Convergente, elas se juntam, elas se chocam, ok? Vamos continuar aqui, então. Outra pessoa pode ler, por favor? Pode ler, professora? Pode. Posso ler? Depois eu posso ler? Pode. Gondwana deu origem às massas continentais, América do Sul, parte da América Central, Antártida, Austrália e Índia. Cada um deles se afastando do seu ponto de origem e se movendo até chegar nas configurações de hoje. Ok, até aí. Laurásio deu origem. Até aí. Então, olha só. A gente viu que essa movimentação, essa separação, deu origem a diferentes regiões, ok? Então, a gente está conseguindo observar isso, que de acordo com as separações que foram ocorrendo desses continentes, diferentes regiões foram surgindo, né? E chegando ao que nós temos hoje. Outra pessoa continua a leitura. Gabriela, eu tinha pedido, né? Sim, professor. Aqui, Laura. Aqui. Laurásia deu origem às massas continentais da América do Norte e da América Central. Europa e Ásia, que assim como ocorreu com Gondwana, essas massas se afastaram e se moveram até atingir o estado atual. Porque o celular tá carregando, tá 5%. Ok, só um pouquinho. Pessoal, desliga o microfone, deixa só a Gabriela, só o da Gabriela ligado, que ela tá lendo, tá bom? Pode continuar, Gabriela. Em algum momento no futuro, daqui a alguns milhões de anos, é possível que todos os continentes estejam novamente unidos, no que é chamado de Pangeia Próxima. Essa teoria foi proposta no início do século XX pela meteorologista alemã Gabriela. Alfred Só um Einstein. pouquinho. Lucas e Ana Gabriela, desliga o microfone, por favor. Meu microfone estava desligado. Tava não, Gabriela, Ana Gabriela. Lucas, aí, ok. Pode continuar, Gabriela. Considerando a costa do continente americano, que de alguma forma se encaixava com o continente europeu, a América do Norte e africano, a América do Sul. Mas não foi apenas isso que fez em que a teoria fosse válida. Fósseis. Pode continuar? Pode. Fósseis de animais que eram incapazes de atravessar o Oceano Atlântico foram encontrados tanto na África quanto na América do Sul, confirmando a chamada teoria da deriva continental. Até aí. Obrigada. Pessoal, então olha só. Então, né, para confirmar mais ainda essa teoria de que o mundo, né, ele realmente foi passando por mudanças, né, eles conseguiram encontrar esses fósseis, né, em outro continente. Então, quando eles encontraram esses fósseis em diferentes continentes, eles viram, não, realmente
né, no passado muito distante, era tudo uma coisa só. Por quê? Eles encontraram fósseis de animais que seriam incapazes de atravessar um continente para chegar no outro, certo? Então, isso aí comprovou essa teoria, tá? Que no início era tudo uma coisa só. E aí depois, né, com o passar dos anos, né, foi se afastando. É igual essa imagem aqui, ó. A gente olha aqui, ó, tá tudo juntinho, né? E aí, conforme a gente vai observando a evolução, a gente vai vendo que, ó, algumas partes Eles vão se separando. isso, vão separando, se afastando. Olha aqui essa imagem. E aqui até chegar ao atual que a gente tem hoje. Então, se a gente analisar primeiro a imagem, né, que é a imagem que eles acreditam que é ali a primeira, né, chamada de Pangeia, até o que a gente tem atualmente, a mudança é muito grande, não é, gente? Não tem uma diferença gigantesca. Ou vocês não acham? Eu acho. Muita coisa. Uma Olha, diferença muito grande. muita diferença. E a gente consegue observar que parece um grande quebra-cabeça mesmo, tá vendo? Como se a pecinha, ó, fosse certinha, se afastou de forma certinha. Que se a gente pegar aqui e juntar, ela vai se encaixar, tá vendo? Que parece um quebra-cabeça afastado, né? Então, essa é a teoria da deriva continental, tá? Que o mundo ele passou por transformações, certo? Outra pessoa pode ler para nós o que tem nesse quadrinho aqui? Posso ler? Pode. Eu quero Posso ler, professor? Quero que participe quem não leu ainda, tá bom? Eu não li. Tá, pode Dentro ler. do quadrinho, Isso. Egner enumerou 4 evidências para a sua teoria. Primeira, evidências geomorfológicas, evidências litológicas, evidências paleontológicas, evidências Glaciais. Pode ler para nós aqui, ó. Evidências geomorfológicas. Evidências geomorfológicas. Egner enumerou várias confidências geomológicas entre os continentes, além do encaixe das linhas de costa atuais de vários continentes, entre eles o encaixe da América do Sul com a África. Ok, até aí. Então aqui, pessoal, ele né, reafirmou o que eu acabei de mostrar para vocês. Quando a gente analisa aqui as imagens, a gente vai ver que elas estão afastadas, mas se a gente juntasse, é como se elas se encaixassem uma na outra, como se fosse um quebra-cabeça. Então aqui ele falou isso, tá bom? Outra pessoa, lê para nós aqui, evidências litológicas. Eu, professor. Pode. A aproximação dos continentes no mapa permitiu-lhe verificar uma continuidade geológica ao nível das grandes estruturas da superfície terrestre, como as cadeias de montanhas ao nível da composição litológica. Por exemplo, para ele, a Serra do Cabo, uma cadeia de montanhas de orientação leste-oeste na África do Sul, seria a continuação da Sierra de la Ventana. Com a mesma orientação na Argentina, ou ainda o Planalto na Costa do Marfim. Na África, teria continuidade no Brasil. Ok, então isso aí, pessoal, essas evidências, né, comprovam aí a gente ter, por exemplo, vegetações muito semelhantes, né, em diferentes países, né, como se uma fosse continuação da outra, tá bom? Então, isso que ele quis dizer. Professora, Oi, eu acho o Brasil, o mapa do Brasil parecido com o da África. sim. Evidências paleontológicas. Quem pode ler aqui para nós? Alguém que não leu ainda? Ninguém? Então, vou chamar alguém para ler. Marcelo, lê para nós, por favor.
Marcelo, você pode ler para nós? Tá sem áudio. A gente tá vendo só você mexendo a boca, só que não tá saindo. Não tá saindo o som. Você tá usando o fone? Não tá saindo o som. Deixa eu ver. Quem não leu ainda, gente? Camille, leu? Tá sem áudio, Marcelo, o seu. Bianca, lê para nós, Bianca. Tá bom, professora. Em que parte Evidências paleontológicas, aqui, ó. Deixa eu ver. Entre as evidências mais impressionantes de... Qual é o nome aqui? Pode ler do jeito que você entende, o Wegener ou o Wegener. O Wegener apresentou estava 2 fósseis, principalmente de plantas representativas de gimnospermas e samambaias extintas, conhecidas coletivamente como a flora de Glossopteris, na África e no Brasil, e também na Austrália, Índia e Antártica, entre outros lugares. Pode continuar. Outro indício foi de fósseis idênticos encontrados apenas na África e na América do Sul, de um réptil de 300 milhões de anos, sugerindo que os 2 continentes estavam juntos naquele tempo. Os animais e as plantas dos diferentes continentes mostraram similaridades na evolução até o tempo postulado para a fragmentação. Após isso, seguiram caminhos evolutivos divergentes, presumivelmente devido ao isolamento e as mudanças ambientais das massas continentais em separação. Ok, até aí. Então aqui, pessoal, eles falam um pouquinho sobre essa questão dos fósseis, né? Que foram encontrados aí em diferentes continentes. Então isso aí é só reforçando a teoria que eles defendiam, que eles acreditavam. E para finalizar, alguém lê para mim aqui, por favor, para nós. Evidências glaciais. Pode ser alguém que já leu mesmo, porque os que já leu que gostam de ler, né? Pode. Professora? Oi. Pode ler. Agora tá me ouvindo? Tô. Evidências glaciais. O Wegener também se baseou em evidências climáticas, como aquelas que comprovam o importante e extenso evento da glaciação no sul e sudeste do Brasil, sul da África, Índia, Austrália e Antártica. Há aproximadamente 300 milhões de anos, em todos esses lugares eram impressos nas rochas dessa época, indicam as direções de movimento das antigas geleiras. Ok, até aí. Obrigada. Pessoal, então aqui ó, a gente viu várias evidências, né, que conseguiram comprovar que realmente, né, o mundo que nós temos hoje é completamente diferente do que existiu há milhões de anos atrás, né, da Pangeia, certo? A gente vai finalizar a nossa aula agora. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não entendeu? Quer perguntar alguma coisa? Não? Ok. Eu vou deixar essa aula disponível lá na plataforma e deixei lá 2 perguntinhas só sobre a aula de hoje. Então, vocês vão entrar lá